comigo a sua Bíblia na carta que escreve o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. E eu vou conversar com você sobre identidade. Glória a Deus, em reverência à palavra do Eterno. Você que pode. Quero ler com você a partir do verso de número 4, Efésios 2, a partir do verso 4, e diz assim a santa palavra do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, nós te adoramos nessa manhã. Deus, obrigada por esse santo privilégio que o Senhor nos dá, de nos reunirmos como igreja do Senhor neste lugar, para aprender da tua palavra, para cantar louvores ao teu santo nome. Oh Deus, para valorizar a comunhão entre os irmãos. Senhor, obrigada, Deus, muito obrigada. E nessa hora, Deus, em que nós abrimos a tua palavra santa, a minha oração é que o teu Espírito, que também é santo, continue falando conosco. Deus, eu sei que o Senhor tem falado ao coração dessa juventude desde o início da sumada. Deus, mas uma vez mais, nós clamamos que o Senhor se revele a nós. Nós precisamos ouvir a tua voz. Declaramos que os nossos ouvidos estão abertos, a nossa mente alerta, para que nós possamos receber a poderosa semente da tua palavra. Quanto a mim, Deus, mais uma vez, confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração pelos méritos de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se assentar, querido? Obrigada. Certa vez um menino, já quase entrando na adolescência, estava à beira do caminho chupando cana. E ele bem tranquilo ali, era um dia normal. Quando passa perto dele um viajante um pouco despreparado, pelo menos nessa época de tecnologia veloz, de informação rápida, aquele viajante para perto do menino e fala: ei, menino, por favor, quanto tempo demora daqui até a próxima cidade? O menino chupando cana estava, chupando a cana continuou, falou: sei não, senhor. E ele falou: tudo bem, mas então, você sabe me dizer quanto tempo eu demoro daqui até o próximo posto de gasolina? O menino chupando cana: sei não, senhor. Aquele homem então fez uma terceira pergunta: menino, por favor, pelo menos você pode me dizer alguém, você conhece alguém que pode me dar as informações que eu preciso? E o menino, pela terceira vez, responde: eu não sei não, senhor. E aquele viajante então, com a paciência já um pouco esgotada, olha bem para o menino e fala: menino, mas não é possível, você não sabe de nada. E o menino então, devolvendo aquele olhar firme nos olhos do viajante, falou: eu não sei de nada, mas também não estou perdido não, senhor. Eu comecei te contando essa pequena história porque não há tragédia pior na existência humana do que andar perdido, do que acreditar que é algo que não é. O Humada desse ano traz um tema extremamente oportuno, que é a identidade. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, teve na primeira escola filosófica, eu estou falando de 400 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, um filósofo chamado Epicuro. E Epicuro deu o pontapé no que nós chamamos de perguntas existenciais. O que é isso? São perguntas norteadoras. Epicuro
foi quem pela primeira vez inaugurou essa ideia de que existem algumas perguntas que precisam ser respondidas para que você viva uma vida eficaz. E Epicuro fez pelo menos 5 perguntas. A primeira delas foi: quem sou eu? A segunda, de onde eu venho? A terceira, o que estou fazendo aqui? A quarta, o que eu posso fazer? E a quinta, para onde eu estou indo? E essa angústia rasgava o peito da filosofia, até hoje rasga o peito da filosofia. As escrituras sagradas, Jesus veio para que você nunca mais tivesse crise de identidade. E aí então, ainda hoje, nós vivemos uma geração de pessoas que não sabem quem são. Ei, querido, andar perdido num mundo como o nosso é arriscar a todo momento aquilo que você tem de mais precioso. Então eu quero te convidar, nesse tempo que nós temos aqui, a fazer uma viagem dentro de você. Não, eu não vou te convidar para uma autoajuda, eu não vim aqui elevar o seu ego, mas eu quero que você entenda que a Bíblia investe um livro todo só para falar da importância da autoanálise, que é o livro de Eclesiastes. Salomão não faz outra coisa em Eclesiastes a não ser convidar você e eu a investigar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. E lá ele nos convida a ver como são as nossas vaidades, como nós utilizamos o nosso tempo, qual é a nossa relação com o dinheiro, como nós nos relacionamos com pessoas. Eu quero te convidar a olhar para dentro de você nessa manhã e responder de forma honesta essas perguntas sobre identidade que nós vamos passar a olhar à luz das Escrituras. Paulo, falando aos Efésios, nos deu um manual e ele fala: olha, fica tranquilo, Deus foi rico em misericórdia, Ele te salva pela graça. Isso não é por mérito, não é por quão bonito você é, por quanto você merece, por quais talentos que você desenvolve, por quanto você estudou, não é por isso. Pela graça você é salvo, mediante a sua fé. Isso não vem de você, é um dom, é um presente de Deus. E ele encerra o versículo com aquilo que nós estamos dizendo aqui: pois somos feitura dele, criado por ele para as boas obras, as quais Deus de antemão. O que Paulo está falando? Deus desde o início preparou para que você andasse nelas. Então eu quero te convidar a vir comigo para responder essas 5 perguntas. Jovem, entenda algo em nome de Jesus. Mais de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo se relacionam, se casam, trabalham, têm filhos, vêm à igreja por causa dessas 5 perguntas. Quando você não sabe respondê-las à luz das Escrituras, você anda perdido. Alguns de nós, ainda já na vida adulta, continuam perdidos, porque não sabem quem são, não sabem de onde vêm, não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem para onde estão indo e não sabem o que podem fazer. Paulo foi enfático aqui: você é feitura dele. Você foi criado por ele para um objetivo, boas obras, as quais ele preparou antes para que você andasse nela. Mas você há de concordar comigo que se fosse tão simples entender e absorver isso, nenhum de nós tinha crise existencial. Então eu quero te ajudar a olhar para dentro de você agora e investigar como você tem respondido essas perguntas existenciais norteadoras da existência humana, que fazem com que você não seja perdido, mesmo sabendo para onde está indo, com falta de certeza, como a mulher da história, como o moço da nossa história. Primeira pergunta que eu quero responder com você é: quem sou eu? Essa pergunta fala de identidade. Você pode dizer comigo: identidade. Veja bem, quando eu pergunto quem você é, eu não estou perguntando quantos anos você tem, filho de quem você é, o que você está estudando. Escute, todas essas coisas. Se eu disser para você: oi, tudo bem? Eu sou a Sara, tenho 38 anos, mãe de 3 filhos, casada, psicóloga. Sabe, isso não diz nada sobre essencialmente quem eu sou, porque todas essas coisas são papéis que eu estou desempenhando. Hoje eu posso estar casada, amanhã viúva, Deus me livre, em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que tudo isso que nós às vezes achamos que faz parte da nossa identidade, às vezes eu falo: eu sou psicóloga, hoje eu posso ser, amanhã não ser mais. Identidade fala daquilo que não muda. Quando eu pergunto quem é você, eu estou perguntando aquilo que há na sua essência, porque muitos de nós vão se perder exatamente por acharem que são os papéis que desempenham. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí você se perde porque você acha que você é a manicure do salão de beleza. E o dia que você não é mais a manicure do salão de beleza, a sua vida perde sentido, você quer morrer. Às vezes você acha que identidade é ser o namorado da ciclana. E aí o namoro termina e você não sabe mais quem você é, porque a sua identidade foi deturpada por aquilo que você achava
que era dentro do papel que você desempenhava. Então entenda algo. Quando eu te pergunto quem é você, essa pergunta que não te deixa perdido e que revela aquilo que o Senhor quer que você saiba. Querido, entenda algo. Quando eu te pergunto quem é você, só há uma resposta bíblica para isso. A Bíblia diz lá em Gênesis que no princípio Deus criou o céu e a terra e Ele fez o homem à sua imagem e... Quando eu pergunto qual é a sua identidade, não há outra resposta, nunca haverá. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ei, meu irmão, essa é a identidade do crente, do jovem, do adulto, do pai, do idoso, da mulher, da criança. Independente do que você for, você precisa entender que você é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que a identidade do jovem cristão é formada e é alimentada no relacionamento que você tem com Cristo. Porque quanto mais você se relaciona com Cristo, mais parecido com Ele você se torna e mais a identidade dEle é imputada na sua. Ei, querido, você tem se relacionado com Jesus? A palavra relacionamento vem do verbo relar. A ideia é essa mesmo, de algo que se desgasta. Não existe relacionamento com Cristo sem o tripé do cristianismo. Do que você está falando, pastora Sara? Eu estou falando de jejum, leitura bíblica e oração. Ninguém se relaciona com Cristo sem jejuar, sem ler as Escrituras e sem orar. Entenda o que eu vou te dizer, meu irmão. Num tempo de crise de identidade, de pessoas que não sabem quem são, a identidade do jovem cristão, do homem cristão, da mulher cristã, da moça cristã, do médico cristão, seja lá o que você decide ser, é formatada, é moldada à medida que eu me relaciono com esse Cristo. E eu só me relaciono com Ele à medida que eu o conheço através da sua palavra. Ei, jovem, você tem lido as Escrituras? A leitura bíblica é a única forma de conhecer a Deus de verdade. É aqui que Ele se revela. Quem não conhece a Bíblia é levado por qualquer vento de doutrina. Escute algo. Entenda algo em nome de Jesus. Às vezes a gente acha que o diabo quer na nossa geração fazer com que as pessoas parem de falar com Jesus. Pare de falar de Jesus. Não se engane. O diabo não quer que você pare de falar de Jesus. Sabe o que ele quer? Ele quer que você fale de Jesus e de mais algumas coisas. Que é esse ecumenismo religioso que nós vivemos. A ideia de que Cristo não é suficiente. Então eu falo de Jesus, mas eu pratico algumas coisas para me acalmar. Eu creio em algumas doutrinas. Eu posto fases de filósofos que me auxiliam. E aí eu não entendo o que eu começo a trazer para a minha vida. Aquilo que, gente, até pode ter sido boa, falou. Ô, meu jovem, mas essas pessoas estão mortas. Gandhi não pode fazer nada por você. Maria também não. Allan Kardec também não. Sabe, Confúcio também não. Mas nós acabamos de cantar que o nosso Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E o que eu quero que você entenda é que o diabo não importa de você falar de Cristo. Ele quer que você ache normal falar de Cristo e de mais coisas acessórias a Cristo, como se só Cristo não fosse suficiente. Mas um jovem que está antenado com as Escrituras, ele não é enganado. Ei, querido, você lê as Escrituras. Não há como moldar identidade cristã sem leitura bíblica. Não há como moldar identidade cristã sem leitura bíblica. Junto com as Escrituras vem a oração. Fala comigo, oração. Eu não estou falando daquela oração farisaica, para todo mundo ver que você ora. Sabe, oração é uma questão de disciplina. Você sabe o que é disciplina? Disciplina é fazer o que deve ser feito gostando ou não. Simples assim. Uma pessoa disciplinada faz o que deve ser feito mesmo sem gostar. Se você está estudando para o Enem, você sabe que precisa de disciplina para passar no Enem com uma boa nota na universidade que você está querendo. Então, às vezes, quando todos seus amigos vão para a sorveteria, você vai ficar em casa estudando, porque você é disciplinado. Uma pessoa disciplinada não tem dificuldade com regras. Ele as absorve e obedece. Ei, querido, oração é disciplina. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem dia que nenhum de nós tem vontade de orar.
E se você não faz da oração uma disciplina, nesses dias você é vencido pelas suas vontades. E a sua identidade nele não é fortalecida. Ore, leia as Escrituras. E a outra coisa para fortalecer a sua identidade nesse relacionamento com Cristo é o jejum. Sabe, jejum não é barganha. Jejum não é pressão. Tem gente que fala, eu vou jejuar e Deus tem que falar. Como se Deus tivesse ao seu dispor. Não, esse não é o objetivo do jejum. Ninguém pressiona Deus. Ninguém manda em Deus. Ninguém dá ordem para Deus. Esse não é o nosso Deus. Pelo contrário, quando você jejua, sabe o que você está dizendo? Senhor, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de Nutella. Senhor, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de churrasco. Senhor, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de arroz. Jejum é fome de Deus, querido? Quando eu quero encontrar a minha identidade de filho, quando eu quero imputar em mim a imagem e semelhança daquele que me fez, me conhece e me ama, para não andar perdido no vento de doutrina, eu me relaciono com Cristo através da leitura bíblica, da oração e do jejum. Sabe, o Brasil é um país que tem quase 90% da sua população declaradamente cristã. Mas sabe o que me assusta? É que nós não temos feito tanta diferença assim. Senão nós não teríamos os problemas que temos. A sensação que dá é que esses quase 90% de cristãos não sabem qual é a sua verdadeira identidade. Eles acreditam que a sua identidade é o papel que desempenham. A minha área, a área das ciências humanas, a área de adoecimento, nunca houve um tempo de tanta doença emocional como o nosso. Nunca houve. O índice do suicídio subiu 200% em 4 anos, entre crianças de 10 a 14 anos. Eu estou falando de 200%. Goiás, segura aí, querido, é o estado que mais tem suicídio no Brasil. A média nacional é 5,2 suicídios para cada 100 mil habitantes. A média de Goiás, 6,1 para cada 100 mil. E eu poderia ficar aqui o resto da manhã só te falando estatísticas. O que eu quero te dizer? É que não adianta nada vir a um nada lindo como esse. Porque por mais que esse congresso seja lindo, querido, isso aqui é a sobremesa. O arroz com feijão é lá na sua casa, com leitura bíblica, oração, jejum, forjando identidade. É lindo entender que Deus já deixou preparado, como o texto que nós lemos. Você é feitura dele, criado em Cristo, para boas obras. E com isso eu quero falar da segunda pergunta. Depois de saber quem sou eu, sabe qual que é o problema das perguntas existenciais? É porque quem não sabe responder a primeira, não vai saber responder as outras 4. Quem não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe o que pode fazer e não sabe para onde está indo. Não tem como não saber quem eu sou e saber de forma clara essas outras coisas. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: de onde eu venho? Essa pergunta fala de origem. Você pode dizer comigo origem? Quem não sabe de onde veio, inevitavelmente não vai saber para onde está indo. Escuta isso. Existem centenas de milhares de pessoas totalmente perdidas, porque não sabem a resposta para essa pergunta. Uma proporção menor para explicar uma proporção maior, ou seja, psicologicamente, um dos principais motivos de trauma, escuta o que eu vou te falar, trauma não é coisa que adulto tem. Às vezes a gente fala, sabe o que é? Eu fiquei traumatizado. Não. Jovens, adultos não têm traumas. Traumas são situações adversas que nós vivemos do 0 aos 7 anos. Na época da formação da personalidade, que a Bíblia chama de idade da razão. Então nós vivemos traumas, que é aquilo que arraiga na nossa alma e que muito dificilmente sai, se não for com um encontro verdadeiro com a cruz, na nossa infância. Por isso que alguns de nós, se eu fosse perguntar aqui, você traz histórias que você viveu e você tem memória, e você tinha 4 anos, 5, e você se lembra, isso foi se arrastando, porque um dos principais motivos dos traumas, que são ligados à instabilidade, à confusão, à indecisão, vem justamente do processo de formação carente do indivíduo. O que eu estou dizendo? É uma criança que desde o início não entende de onde ela veio.
ela não consegue entender qual é a sua origem, o que ela está fazendo aqui. Isso porque todo indivíduo, todos nós em absoluto, vivemos uma busca incessante por segurança. Fala comigo, segurança. Você quer um emprego por segurança, quer se casar por segurança, quer ter filho por segurança. Tudo que nós fazemos na vida é uma busca inconsciente ou consciente por segurança. Quem não sabe a sua origem não se sente seguro. Sabe, às vezes eu fico olhando para teorias como a de Darwin, o evolucionismo das espécies, que acredita que o Big Bang explodiu. E todas as vezes que eu olho ou que eu leio para a teoria do Big Bang, eu fico pensando como precisa ter fé para acreditar naquilo. Precisa ter muito mais fé para acreditar no Big Bang do que para acreditar que Jesus pegou um barro, fez um homem, soprou o fôlego da vida e falou, vai Adão. Meu irmão, para você que acredita no Big Bang, que teve uma explosão, e aí como é que eu fico pensando, como é que alguém pode acreditar que um caos, uma explosão, formou um cosmos tão perfeito? De tal sorte que a Terra, o país que nós habitamos, se tivesse milímetros mais próximos do Sol, todos nós morreríamos queimados. Mas se tivesse milímetros mais longe, nós morreríamos congelados. E tem gente que acredita que essa explosão formou uma coisa tão organizada como o cosmos que a gente vive. E essas pessoas também acreditam que o mundo todo era água. Depois a gente foi virando ameba, depois girino, sapo, o rabo foi caindo, macaco, até chegar em você. Ô querido, de onde você vem? Quem não sabe quem é, não sabe de onde veio. Você já parou para pensar nas consequências de não saber a sua origem em relação à criação? O preço de não saber isso pode ser a própria eternidade. Sabe, Jesus, Paulo revela isso aos Efésios como quando diz, você é feitura dele, criado de antemão. Ou seja, lá do início, Deus projetou você para que você andasse nas boas obras que Ele preparou. Ô querido, se você pesquisar de forma honesta, você vai ter que fechar os olhos para não ver que há um Criador Supremo por trás de tudo que foi criado. O próprio Darwin, pouco antes de morrer, reconheceu o senhorio de Cristo na criação. Chamou alguém para falar, eu entendi. Eu fiz toda essa filosofia, toda essa doutrina, todo mundo vai estudar, mas eu mesmo... Uma hora entendi que eu não tinha todas as respostas que a minha alma buscava. Então tudo que os meus olhos veem só pode ter uma explicação. Um arquiteto do universo que pensou em todas as coisas. Ei, querido, qual é a sua origem? Quando você olha para você e se enxerga aí perfeito, imagem e semelhança de Deus, você sabe de onde você vem? Eu respondo para você. Você veio do céu. E é para lá que você vai voltar. Você pode dizer amém? Oh, querido, ninguém vai para o céu, nós voltamos para Ele. Porque nós somos criados, é isso que o texto está dizendo aqui aos Efésios. Somos feitura dEle, criados por Cristo, de antemão nele para as boas obras. Você foi criado de antemão, antes de que tudo houvesse. A eternidade já tinha o seu nome. Quem eu sou? Identidade, de onde eu venho, origem. A terceira pergunta existencial que você precisa saber responder, depois de saber a sua identidade, é: o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta fala de propósito. Fala comigo, propósito. O texto que nós lemos já traz essa resposta também. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Esse é o propósito da sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém, querido? Deus te criou para boas obras. Se você viver uma vida toda, porque tem gente que fica esperando uma coisa sobrenatural para dizer o seu propósito, não é? Tem gente que fica esperando, mas eu quero que apareça um anjo, eu quero que faça uma fumacinha, eu quero que o pastor fale comigo, eu quero estar no meio da igreja. Às vezes Deus pode fazer isso, Ele é misericordioso e Ele faz, eu creio nisso. Mas, querido, tudo que Ele gostaria que você soubesse sobre o propósito que Ele designou para você, Ele já deixou revelado. O propósito da sua vida é andar nas boas obras que Ele preparou para que você andasse nelas. Independente de qual a sua área de atuação, você entende? Uma coisa é a sua área de atuação, é o papel que você vai desempenhar. Pode ser médico, enfermeira, advogado, pastor, faxineiro, agricultor, jardineiro. Pode ser o que você for. Isso tem que estar submisso a boas obras.
Isso é muito importante, porque senão a gente acha que a gente tem licença para ser o que a gente quer ser dentro dos ambientes diferentes da igreja. Se eu não entendo que o propósito da minha existência é andar na boa obra que Cristo preparou, oh querido, a minha vida, porta e da igreja fora, vira o que eu quero fazer. Eu comentava com o pastor Santana, aqui, enquanto o pastor que falou antes de mim estava falando sobre os muçulmanos. Certa vez o bispo aí descontou essa história, que ele foi conversar com um muçulmano, e o muçulmano virou para ele e falou assim: sabe qual é a nossa diferença para vocês cristãos? É que nós, tudo o que nós fazemos na nossa vida, gira em torno de Alá. Nós nascemos por Alá, nós morremos por Alá, nós temos filhos por Alá, nós nos casamos por Alá, nós estudamos por Alá, tudo na nossa vida é por Alá. Vocês crentes não. Vocês fazem culto ao Deus de vocês na igreja, mas fora dela, cada um de vocês anda do jeito que quer. Escuta o que eu vou te dizer, querido. É por isso que países como a França, dentro de menos de 10 anos, serão totalmente muçulmanos. Sabe por quê? Porque a jovem muçulmana entende que a única forma dela proliferar a religião é tendo filhos. Uma família muçulmana tem uma média de 9 a 12 filhos por casal. E aí vem a crente: ai não, tá passando de bom, tão difícil ter filho. Ai, filho é tão pesado. Ei, querida, eles que servem a um Deus morto, que não pode mover uma palha, que não muda a história, estão dispostos a matar, a morrer, a viver, a ter filhos, a se casar, a trabalhar por Alá. E você e eu, que conhecemos um Deus vivo, andamos como se não houvesse propósito. Oh, querido, qual é o propósito da sua existência? Andar nas boas obras que Deus preparou para que você estivesse nelas. E aí não importa se você é manicure, se você é pastor, se você é médico, se você é dentista, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é cabeleireiro, não importa. A boa obra está impregnada no propósito. Porque você entende o que Paulo mesmo falou aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe que bom se Deus revelar a você de uma forma clara a sua profissão, o caminho que você deve seguir. Mas se isso não acontecer, não pense que Deus falhou, porque Ele já deixou revelado. O propósito da sua vida é andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que você andasse nelas. O propósito da minha e da sua vida é andar nas boas obras que Deus preparou para que de antemão nós andássemos nelas. Quando você entende isso, você compreende uma segunda coisa que é desdobramento dessa. Tudo aquilo, segura esse, meu irmão, tudo aquilo que Deus queria que você tivesse, para chegar no propósito final que Ele determinou para a sua vida, Ele já te deu. Eu vou repetir: Ele já te deu. É como se, quando a gente nascesse, Deus tivesse dado uma espécie de mala. E nessa mala Ele colocou tudo o que você ia precisar para chegar no propósito da sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre olhando para a mala do outro. Ah, Deus, mas também, né, se o Senhor tivesse me dado o que o Senhor deu para ele, era mais fácil, né, Senhor? Deus, mas para algumas pessoas o Senhor dá tanto, né? Para mim tão pouco. E aí a gente começa a confundir propósito com aquilo que é desejo. Ei, querido, cuidado. Sabe, deixa eu contar um pouquinho do que me fez chegar aqui, muito rápido. Eu tenho opinião. Eu gosto de dizer como Spurgeon dizia. Spurgeon dizia: se tiver que testemunhar sobre alguém, testemunhe sobre Jesus. Eu não acho que a minha vida é exemplo e espelho para ninguém. Mas, às vezes, Deus fala claramente como deve ser. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Quando eu nasci, os meus pais já serviam ao Senhor. E eu cresci nesse lar estável, próspero, abençoado, meu irmão e eu. E com 16 anos, eu ingressei na Universidade de Psicologia. E quando eu fui fazer psicologia, meu pai falou comigo assim: minha filha, essa profissão é abstrata. Porque naquela época, psicologia não tinha o boom de hoje, né? Era um pouco abstrato mesmo. E eu falei: pai, abstrato por quê? Ele falou: olha, se você vai ao dentista, você sai com uma dor de dente. Se você vai ao médico, você sai com uma receita. E quem vai para o psicólogo sai com o quê? Eu falei: não sai com nada. É meio abstrato mesmo, né?
E aí eu interiorizei aquilo. Eu falei, gente, meu pai pensa que a minha profissão é abstrata. Então, eu preciso de alguma forma. E desde muito novinha, com 9 anos, eu comecei a tocar na minha igreja. E aí eu comecei a ser líder de adolescentes, líder de jovens, sempre muito engajado no trabalho da minha igreja local, pela misericórdia e pela graça do Senhor. E um dia eu já estava no meio da faculdade de psicologia, eu vim a um acampamento aqui em Anápolis, no El Rancho. E lá o Senhor falou comigo pela primeira vez, sobre um chamado, que eu não entendi. Eu voltei para casa confusa. E o meu pai falou, se você quiser, e meu pai me disse exatamente isso. Eu falei, pai, eu acredito que o Senhor está me chamando para o ministério. Ele falou assim, Sara, sabe qual é o seu ministério? Servi-lo naquilo que ele tem colocado nas suas mãos agora. Termine a faculdade, porque Deus não interrompe processos. Eu voltei para a faculdade, me formei, continuei servindo a Deus na minha igreja local e fiquei uma compulsiva por estudos da psicologia. Num período muito curto de tempo, eu tinha feito 11 especializações e 2 mestrados na minha área. Eu atendia consultório 15 dias em Goiânia, 15 dias em São Paulo, porque eu fiz um mestrado na USP, por lá mesmo fui ficando. E a minha carreira estava boa, e eu estava achando que estava arrasando. Eu servia as pessoas, meu consultório era lotado, eu começava a atender 7 da manhã, eu terminava 9 da noite. E eu achava que aquilo era uma bênção, porque eu continuava com a vida de fé ativa, eu continuava servindo a minha igreja local, amparada pelo meu pastor, e estava tudo bem. Mas um dia, eu recebo uma ligação do meu pastor naquela época, e ele me ligou e falou, Sara, eu estava em São Paulo, eu tinha acabado de receber um convite irrecusável para ficar lá, um dos melhores cargos da minha área naquele tempo. E ele me disse, Sara, eu estou te ligando porque eu tenho um recado de Deus. E eu falei, pastor, pode dizer. Ele falou, Deus mandou te dizer que você não vai trabalhar para homens, não. Você vai servir só Ele. Eu falei, como é que é, pastor? Falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo o Senhor e te respeito tanto. Mas o Deus que o Senhor falou com o Senhor podia tanto pedir para falar comigo. Porque agora Ele me confundiu. Por que Ele deixou eu estudar tanto, fazer tanta coisa e chegar até nesse limite? E na hora que eu penso que eu estou no auge, Ele manda voltar tudo para trás. Desliguei o telefone e fui orar. Falei, Senhor, fala comigo, eu estou desesperada. E eu fiz uma coisa que eu fiz esse dia e não fiz nunca mais, eu não tenho nada contra quem faz. Mas é porque de fato eu acredito que é a palavra que te tira, não é você que tira a palavra. Já viu gente que fala assim, fala comigo, Deus. Não, sei não, fala de novo. Não, né? Tudo que tem aqui é para mim e para você. Você pode dizer amém? Tudo. Absolutamente tudo. Então eu não tenho esse costume de fazer isso, mas nesse dia eu estava desesperada. E eu falei, Deus, fala comigo. E eu abri a Bíblia com muita fé e saiu no versículo de Atos que dizia, quanto a vós, digo que vos dediqueis ao ministério de oração e palavra. Eu fechei a Bíblia e liguei o rádio para orar. E no rádio, lá em São Paulo, estava passando uma música antiga do Diante do Trono, que dizia mais ou menos assim, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar o teu... Eu, desliguei o rádio, falei, seta, é seta. Mas eu entendi. Liguei em Goiânia, falei com os meus pais, e o meu pai é um grande homem de Deus. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, volta. Eu falei, volta para fazer o quê? Pai. Ele falou, minha filha, eu também não sei. Mas nós vamos orar até que o Senhor te mostre o próximo degrau da escada. Ele não vai te mostrar a escada toda. Eu voltei para Goiânia, fechei o meu consultório, dei alta para os pacientes de São Paulo, dei alta para os pacientes de Goiânia, encaminhei os que precisavam ser encaminhados. E fui fazer a única coisa que eu tinha feito até então, estudar. Me matriculei no mestrado de teologia com ênfase em ministério, aqui no Seminário Presbiteriano Renovado de Anápolis. Vim estudar teologia. No meio desse caminho eu conheci o meu esposo, eu ainda então era solteira. Nós namoramos, noivamos e nos casamos em 4 meses. Uau! É por isso que eu disse que a minha história não é espelho para você.
Nós éramos 2 velhos já, né, amor? A gente já tinha passado dessa fase que você está procurando. Eu não entendo uma coisa eu queria saber de você, principalmente menino. Como é que o camarada quer namorar sem ter o dinheiro de comprar o sanduíche da esquina? Como que ele quer namorar se ele tem que pedir para o pai o dinheiro para pagar a pamonha? Ô, meu irmão, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Você pode dizer amém? Não acelere os processos de Deus. Eu não estou dizendo para você esperar até igual eu não, até os 27. Essa foi a minha história. Deus me guardou, me preservou, foi o que Ele tinha para a minha vida. Mas eu estou dizendo que pelo menos a forma como exercer os papéis bíblicos básicos. Eu não estou dizendo o que o mundo diz. Eu estou dizendo que a Bíblia traz papéis básicos para marido e para mulher. E o papel do varão é ser o provedor. E aí você tira a moça da casa dela, né? Não faço não. E você, moça, princesa, entenda isso. Você que está procurando um príncipe, nunca se esqueça que ele também está procurando princesa. Um príncipe será encontrado de uma princesa do Senhor. Se preserve, se guarde. O que eu contei o meu testemunho foi para te dizer uma coisa. O que eu estou fazendo aqui que fala de propósito, hoje, o fato de eu estar aqui hoje, é o cumprimento das promessas que Deus fez na minha vida há 11 anos atrás. Deus começou a dizer que eu ia pregar, que eu ia... E eu comecei a falar, Senhor, eis-me aqui, porque eu entendi que quer esteja pregando como eu estou agora, quer eu estivesse num consultório igual eu estava 12 anos atrás, ou quer eu esteja em qualquer outra posição ou lugar no futuro, tudo em torno da minha vida existe para andar nas boas obras. As boas obras é o propósito de Deus para você. Qualquer coisa que você fizer dentro das boas obras, será o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. O nosso desafio é viver na dimensão do propósito. Você pode dizer amém? Viver na dimensão. O pastor que orou pelos jovens que vieram aqui com chamado, orou muito bem quando disse, alguns vão pastorear igrejas pequenas, outros vão pastorear igrejas grandes, outros vão ser pastores presidente de campo, e a gente não sabe, mas o seu desafio de entender o seu lugar dentro da boa obra do Senhor é entender que você deve fazer bem aquilo que Ele tem para você. Às vezes a boa obra do propósito ministerial que Ele tem para você é evangelizar a sua família. É ganhar os seus pais para Jesus. A outros Ele confia postos mais altos. Mas o Senhor sabe qual é a boa obra que Ele tem para que você ande nela. Independente de você onde você está plantado, floresça. Porque esse é o lugar da boa obra para a qual você foi criado. Quem eu sou? Identidade, de onde eu venho, origem. O que eu estou fazendo aqui, propósito. A quarta pergunta existencial, e eu estou caminhando para o final, é: o que eu posso fazer? Essa pergunta fala de habilidade. Fala comigo, habilidade. Eu gosto de citar Josué. Lá em Josué 1:9, Deus diz a Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E às vezes a gente lê esse texto e fala, uau, olha, Deus falou tão claro com Josué, foi tão bom. Mas querido, você já viu que Josué estava enfrentando aqui talvez uma das maiores crises da sua vida. Você sabe qual é o maior problema da crise? É que ela não avisa que chega. Ninguém recebe um e-mail, um direct no Instagram, uma mensagem no Facebook, prepare-se, dentro de uma semana você entrará em crise. Não. Prepare-se, dentro de uma semana você receber uma ligação que vai mudar a sua vida. Não, ninguém está preparado. E aqui tinha uma crise instaurada na vida de Josué. Moisés morreu. Querido, Moisés era aquele cara que livrou o povo do Egito, que avisou Faraó das 10 pragas, foi quem levantou o cedro, o mar abriu, foi quem recebeu os 10 mandamentos. Moisés era o cara. E de repente Moisés morre. Se você ler o livro de Josué, vai começar falando isso. Deus chama Josué e fala, Moisés, meu servo, é morto. Vai agora, cruza esse Jordão, porque eu vou te fazer chegar na terra que eu prometi. A sensação que a gente tem lendo o texto é que Deus não deu nem tempo para Josué sofrer. Sabe, não deu nem para ele ter uma crisezinha. Deus, mas como assim? Como é que eu vou fazer assim, Moisés? Eu não estava acostumado. Tudo era ele que fazia, ele que falava, a gente ia. Ele que apontava a direção, era para ele que o Senhor revelava. Mas o que eu queria que você compreendesse nessa citação que eu fiz é que a sua habilidade
sempre estará diretamente relacionada àquilo que Deus te chama para fazer. Deus dá uma ordem para Josué, como tinha dado antes para Moisés. Lembra quando Deus chamou Moisés? E Moisés falou: Senhor, eu não dou conta não, eu sou pesado de língua. Os teólogos afirmam que Moisés era como se fosse gago. Como que um gago, ele pensava, como que eu, com esse problemão na fala, não tenho nenhum tipo de linguajar propício, não tenho nenhum tipo de desembaraço com as palavras, vou guiar o povo. Não dá não, Senhor. E o Senhor falou: Moisés, fica tranquilo, porque da sua habilidade cuido eu. Do que você pode fazer, sou eu quem desenvolvo. Tanto que se você ler o texto de Josué, o capítulo 1, você vai ver Deus dando um mapa para Josué. Deus fala: Josué, é daqui até aqui, é de lá até aqui, é assim que você vai fazer. Tem um Jordão, você tem que cruzar o Jordão, mas depois chega Canaã. E é para você ir. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que Deus estava com o povo, mas era Josué quem tinha que cruzar o Jordão. Sabe o que eu quero que você entenda, jovem? Se você sabe quem você é, sabe de onde veio, sabe o que está fazendo aqui, você também precisa saber o que você pode fazer, qual é a sua habilidade. Isso é você quem tem que te desenvolver. Uma coisa eu tenho convicção, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Deus distribuiu no nosso meio centenas de dons diversos. Cada um de nós tem talento para uma coisa. Tem gente que canta, tem gente que desenha, tem gente que borda, tem gente que cozinha, tem gente que tem dom do amor, tem gente que tem o dom da misericórdia, tem uns que tem um dom da oratória, mas cada um de nós recebeu um dom de Deus. E aí às vezes você está aí se sentindo fraquinho, diminuído, e a gente tem que mover esforços para trabalhar a autoestima da juventude. Mulheres, então, só o sangue de Jesus. O tanto que nós temos que trabalhar a autoestima das mulheres da nossa geração. Isso porque elas não fazem aquilo que eu convidei vocês a fazerem no início desse tempo. Olhar para dentro de você e falar: peraí, o que Deus já me deu? Quem conhece uma doceirinha em Goiânia que chama Mariana Perdomo? Se você não conhece, quando você for a Goiânia, passa lá. Ela tem o melhor, ganhou, 3º ano seguido, o melhor bolo de pote do Brasil. Ela que criou o tal de creme de leite ninho. E talvez você não saiba da história da Mariana, mas a Mariana foi uma menina criada no interior, que a família começou a passar por um aperto absurdo. E ela, para tentar ajudar nas rendas da casa, começou a fazer docinhos. E ela começou a fazer docinhos e vender na vizinhança. Um dia fazia brigadeiro, um dia fazia leite ninho, o que tinha, ela fazia. E um dia ela começou a investir mais tempo, porque ela viu que dava certo, todo mundo queria o docinho. E ela era boa, ela fazia um ponto do doce que ninguém fazia, todo mundo que comia falava que era diferente. Até que ela desenvolveu o tal creme de leite ninho. Enfim, Mariana Perdomo abriu agora a sua 3ª filial em Goiânia, é o primeiro drive-thru de doce do Brasil. Você entra na T4, tem um drive-thru de doce. E tudo isso porque um dia ela resolveu desenvolver a habilidade que ela já tinha. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Deus te dotou com uma habilidade. Você sabe qual é, querido? Você já olhou com o que Deus quer que você o glorifique? Qual o talento que Ele te entregou? Qual é a forma como Ele quer usar você? Cuidado para não perder tempo demais olhando para aquilo que Deus entregou para os outros, ao invés de agradecer por aquilo que Deus entregou a você. Quem sabe você tem talento com cabelos. O cabelo que você toca, ninguém faz igual. Quem sabe o seu talento é para fazer comida. E você faz marmitinha e vende escondidinho, que ninguém faz igual o seu. Quem sabe o seu talento é para ser um bom médico, um dentista, um pastor, um missionário, eu não sei. O que eu sei é que a habilidade está diretamente relacionada à sua identidade. Essa pergunta é existencial, porque quando você não descobre o que você pode fazer, você tem a sensação de não servir para nada. E Deus não fez ninguém que não serve para nada, porque Ele não começa nada que Ele já não tenha terminado. Eu vou repetir: Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. Pode ficar tranquilo. O dia que Deus não tiver mais nada com você na terra, meu irmão, Ele te tira daqui. Mas o fato de você estar aqui hoje vivo me diz que Deus tem algo com você.
A última pergunta existencial, eu te falei quem sou eu. Essa pergunta fala de identidade, de onde eu venho, origem, o que eu estou fazendo aqui, propósito, o que eu posso fazer, habilidade. E a última pergunta que encerra as perguntas existenciais e que também encontra a resposta no versículo que nós estamos tratando aqui é: para onde eu estou indo? Essa pergunta fala de destino. Fala comigo, destino. Ô meu irmão, você pode até ter dúvida das outras 4. Mas se você tiver algum tipo de dúvida sobre essa quinta, você está com problemas. Porque viver sem Jesus pode até dar certo, mas morrer sem Ele é um problemão. Para onde eu estou indo fala de destino. Jesus em João 14, Ele estava dando instruções para os discípulos e Jesus começa falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Coração turbado é a coisa mais comum do mundo. E Jesus continua falando: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus ali anunciava mais uma vez para os discípulos onde eles deveriam colocar a sua esperança. Fala comigo, esperança. Você sabe por que o aumento do número de ansiedade, depressão, suicídio, eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso aqui, tem sido absurdo no nosso tempo? Porque a nossa geração perdeu a esperança. Veja bem, eu não estou falando de expectativa. Expectativa é aquilo que você sonha, aquilo que você tem vontade, aquilo que você traça para você. A expectativa é humana, é coisa que Deus não tem pacto com isso. Esperança é eterna. Quando eu falo de esperança, eu falo de algo que Deus prometeu. E Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele cumpriu tudo que Ele prometeu até hoje. E Ele nunca falhará nisso. E que Ele vai voltar. E porque Ele foi preparar lugar. E Ele vai voltar para nos buscar. Para que onde Ele esteja, estejamos nós também. E quando eu encharco meu coração dessa esperança, eu não tenho tempo para ficar tão doente emocionalmente. Pessoas que sabem para onde estão indo têm um peito encharcado de ânimo e de coragem. Pessoas que sabem para onde estão indo entendem que a sua crise não gera crise em Deus. Você pode dizer amém? Ô meu irmão, a sua dúvida não gera dúvida em Deus. O seu problema não vira problema para Deus. Tem gente que acha que Deus está perdidão, né? Como se Deus estivesse lá de cima falando: nossa, e agora? Como é que eu vou fazer, hein? A escola de samba de São Paulo colocou de novo lá o demônio vencendo Jesus. Meu Deus, estou perdido com o Brasil. Oh querido, esse não é o nosso Deus. Esse Deus que é 3 vezes santo continua no lugar de onde Ele nunca saiu, no controle de todas as coisas. E não há nenhuma folha que caia sem a sua permissão. Mas quando eu não sei para onde eu estou indo, eu tenho a sensação de um mundo perdido num buraco negro, de um Deus confuso, sem saber o que está fazendo, num povo perdido, batendo cabeça. Não, esse não é o chamado de Deus para a sua vida. Deus te chama para viver uma vida de destino, uma vida de quem tem esperança do céu, uma vida de quem sabe para onde está indo, uma vida de quem sabe em quem tem crido e que sabe que Ele também vai se levantar, uma vida de quem entende o que diz o capítulo 2 de Efésios, quando o texto diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, fala comigo, misericórdia. Sabe o que é misericórdia, querido? É quando Deus não dá aquilo que você merece. Eu vou repetir: misericórdia é quando Deus não dá o que você merece. E a Bíblia diz que elas são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Misericórdia é Deus olhar: eu acordei e Ele fala lá, Sara, ó, é pecado daqui a pouco de novo. Merecia morrer, porque o salário do pecado é Mas no vez de matar, eu vou cuidar desses 3 filhos dela, eu vou guardar o casamento, eu vou dar saúde. Isso é misericórdia. É Deus dando o que nós não merecemos. E Paulo fala aqui, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que Ele te amou, estando você e eu mortos dos nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Porque pela graça você é salvo mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém glorie, pois você é feitura dEle, criado por Ele para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que você andasse nela. Uma vez um homem chamado Nobel foi o único homem que teve o privilégio de ler em vida o seu obituário. O que aconteceu foi que o irmão de Nobel morreu, mas o principal jornalista da cidade confundiu o Nobel com o seu irmão e solta uma nota no jornal pela manhã. Morreu na nossa cidade o homem chamado Nobel. Nobel foi um homem de muito sucesso, se tornou riquíssimo, porém foi o responsável direto ou indireto por muitas mortes, porque Nobel era fabricante de pólvora e ele era muito bem sucedido nesse meio das armas e dessas coisas ostensivas. E Nobel, então, ao se levantar para ir para o velório do irmão e ao ler aquilo, falou: não é possível, eu não acredito que é assim que as pessoas me veem. Elas me veem esse homem próspero, mas que mata de forma direta ou indireta. Não é assim que eu quero ser conhecido. E Nobel, então, chamou alguns dos seus funcionários e começou a investir em pesquisas que promovessem a paz. E ele chamou alguém que entendesse de geografia, de ciências, de literatura, e investiu em pesquisas que promovessem a paz. Sabe, Nobel morreu há algumas décadas atrás, mas até hoje, todos os anos, alguém ao redor do mundo recebe o prêmio Nobel da Paz. Sabe, provavelmente você e eu não vamos ter oportunidade de ler em vida o nosso obituário, como Nobel teve, para entender a mudança. Mas o meu objetivo no início dessa palavra, te falando do menino que podia até não saber muita coisa, mas também não estava perdido, te convidando a olhar para dentro de você, é que você entendesse que, se você não tem vivido uma vida de identidade, se você não sabe qual é o seu propósito, e se você não tem vivido uma vida de destino, hoje é o tempo de recomeçar. É como se você estivesse lendo o seu obituário agora e conseguisse começar a construir um futuro a partir da palavra que o Senhor te deu na Almada de 2020. Quem é você, identidade? De onde você vem, origem? O que você pode fazer, propósito? O que você pode fazer, habilidade? O que você está fazendo aqui, propósito? E para onde você está indo, destino? Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu quero orar com você que está perdido quanto à sua identidade. Você que nasceu na igreja, ou talvez tenha chegado há pouco tempo, mas que tem sido levado por tanta sombra de variação, tem escutado todo tipo de informação, tem lido todo tipo de negócio e pouco as escrituras, e você se sente perdido, você se sente desamparado, você se sente sem direção, quem sabe sem ter conseguido responder direito a essas perguntas que eu fiz: quem eu sou, para onde eu estou indo, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer. E você é um jovem que o Senhor tem interesse em investir, porque a obrigação de ganhar cada geração para Cristo é da própria geração que está vivendo. São vocês que precisam ganhar os jovens dessa geração para Jesus. E nós não podemos falhar, porque pessoas antes de nós não falharam em passar esse bastão. Mas quem não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe o que pode fazer e não sabe para onde está indo, com muita dificuldade vai conseguir fazer isso. Então você que gostaria de orar comigo por esses objetivos: Senhor, não me deixa nunca esquecer qual é a minha identidade. Senhor, me ajuda a lembrar todos os dias que o Senhor já preparou as boas obras de antemão para que eu andasse nelas. Eu quero orar por você que entende que há um diamante nas suas mãos, que é o Senhor, por misericórdia e graça, já ter te alcançado. E a ideia é exatamente essa: você não precisa fazer muita coisa, porque Cristo já fez tudo quando morreu no seu lugar. Talvez o que você precisa é como Nobel, enxergar hoje que ainda precisa haver um tempo de construção para aquilo que você quer deixar como legado. Você que quer orar pela sua identidade, se coloque de pé no seu lugar mesmo, que eu quero orar por você. Você que ainda tem algumas dessas questões que te geram temor, anseio, dúvida, ao se colocar de pé, não se distrai, coloque uma das suas mãos no seu coração aí. E eu quero orar por você e com você, crendo que o Deus que te formou, que te conhece, que te ama, que é suficiente, Ele também é o dono do milagre e Ele está no nosso meio.
E Ele é poderoso para forjar você, até que você esteja tão parecido com Ele, que as pessoas queiram estar tão perto de você. Você conhece alguém assim? A pessoa parece tanto com Jesus, que você quer ficar perto dela. É manso, é paciente, sabe para onde está indo, obedece em tudo à vontade do Pai, conhece as Escrituras Sagradas. É esse o jovem que Deus te chama para ser. Vamos orar. Pai, eu quero te adorar pela vida dessa juventude linda, Deus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado cada um deles. Senhor, eu não conheço a história, eu não conheço de onde eles vêm, a família, os projetos, os sonhos, mas como é bom saber que o Senhor conhece. Como é bom saber, Deus, que mesmo nós estamos aqui nessa multidão, o Senhor olha para cada um de nós de forma individual. O Senhor sabe o nome. O Senhor sabe quantos cabelos tem na cabeça agora, e quantos caíram no último banho, e ainda quantos ficaram no pente. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor não nos deixou soltos no mundo, perdidos, a fim de que encontrássemos a nossa identidade. Não, Senhor. O Senhor não nos deixou soltos como que vivendo um bingo para encontrar a vontade do Senhor. O Senhor cuidou de revelá-la para nós. Obrigada, Pai. Obrigada pelo texto que dá norte a essa festividade. Obrigada por entender que somos feitura do Senhor, criados por Ti, para boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Ó Pai, imputa essa identidade no coração de cada jovem, de cada moça, de cada rapaz. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece os pés dos Teus filhos. Fortalece, Deus, com uma rocha segura, um lugar onde eles podem ser amparados. Pai, nunca deixe que sofismas sobre origem confundam a cabeça dos Teus filhos, mas que eles lembrem da inerrância das Escrituras, daquilo que o Senhor já deixou. Ó Pai, que o propósito deles, seja o que for que eles forem fazer, seja qual a habilidade que o Senhor os dotou, seja aquilo que o Senhor chamou para fazer, possa sempre estar atrelado às boas obras que o Senhor preparou para que eles andassem nelas. Ajuda os Teus filhos, Senhor. Ajuda-os a viver uma vida de destino, uma vida de quem sabe para onde está indo, uma vida que não abre mão do céu, uma vida que tem o céu por herança, uma vida que não negocia princípios, que não barganha valores. Ó Pai, eu quero abençoar os Teus filhos e clamar que a Tua graça e o Teu favor possa mais uma vez animá-los, avivá-los, restaurá-los, curá-los de tudo aquilo que o mundo, o pecado e a carne possam os ter ferido. Abençoa os Teus filhos, Pai, para que essa juventude continue crescendo em número, mas também, Deus, continue influenciando a cidade, o estado, a nação, onde quer que exista um jovem do Ministério de Madureira de Anápolis, que ele possa ser reconhecido como um jovem que Te ama, que teme ao Senhor, que tem identidade e que vive uma vida de destino. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nós Te adoramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, Umada, em nome de Jesus.